Meu nome é Márcio Travensoli, sou psicólogo na Rede Pública de Saúde de São Sebastião. Quero falar aqui sobre um alerta que a nossa ceramista do CAPS trouxe, a Cida Ivanov, para falar sobre a convivência dos familiares dos pacientes de CAPS. Ela pediu para dar um alerta e fazer alguns comentários a respeito disso, em função dessa estratégia de distanciamento das pessoas, de isolamento social, tal, em função da pandemia. Primeira coisa, a grande parte dos pacientes de CAPS fazem uso de medicamentos. Então, primeira coisa é ter certeza que os medicamentos estão em dia, que está tudo correto, que há em casa a quantidade correta para o período em que não vai estar recebendo atendimento, ou entre uma consulta e outra, tal. Então, a primeira coisa é o familiar ter certeza de que há em casa os medicamentos da última prescrição médica e na quantidade correta para o intervalo aí entre uma consulta e outra. Outra questão é de o familiar pensar do quanto o seu parente ali que faz o tratamento psiquiátrico tem condições de compreender tudo isso que está acontecendo. Então, primeiro, ver já dentro da rotina desse paciente que atitudes que ele tem e já estão adequadas para a situação de isolamento e quais outras atitudes que o paciente vai ter que aprender em função dessa necessidade de isolamento. Porque às vezes o parente também chega com todo um discurso difícil, todo um discurso alarmante, que ao invés de deixar o paciente mais tranquilo, vai deixar ele ainda mais preocupado, ainda com uma sensação ainda maior de ser incapaz de lidar com aquilo. Então, assim, trazer pro familiar que faz tratamento informações simples, diretas, claras, em uma linguagem fácil da pessoa compreender daquilo que ela precisa fazer. A questão, por exemplo, da higiene das mãos, caso seja uma pessoa que não tem esse hábito contínuo, que tem uma questão de esquecimento, não tem uma memória já com alguma defasagem e tal, talvez seja necessário o familiar estar ali lembrando, né? Mas sempre de maneira tranquila, sem brigar, sem ser alarmista também e tal, né? Evitar também, isso acho que para qualquer paciente, evitar também um discurso catastrófico, assim, né? Tem milhares de pessoas morrendo, o mundo está acabando, é um apocalipse e tal. Esse discurso não ajuda ninguém, menos ainda as pessoas que têm um quadro psiquiátrico. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais incapaz de lidar com as coisas, se sinta ainda mais ansiosa, desesperada. Para quem tem um quadro psicótico, desenvolver ainda uma paranoia, mais sintomas de alucinação, tal. Então, assim, é importante que os familiares conversem com os seus pacientes, vamos chamar assim, de maneira tranquila e clara. Para os pacientes que têm um quadro mais neurótico, assim, né? Os pacientes, por exemplo, os pacientes deprimidos, assim. Toda essa questão de doença
para algumas pessoas, para aquelas que já estão com um desejo de não dar continuidade à própria vida, estão num pensamento suicida, tal. A pessoa deprimida pode desenvolver comportamentos de se colocar em risco, de ficar exposta ao vírus, tal. Então é importante o familiar estar ali por perto, conversando, puxando para a convivência dentro do possível, dentro também do limite da pessoa. No caso dos ansiosos, o excesso de informação não é legal. Então, assim, não é legal, por exemplo, a família tá ali o dia todo com a televisão ligada, com a internet ligada, com o rádio ligado, ou que seja, falando sobre isso. Isso aumenta no ansioso o sentimento de incapacidade de dar conta de tudo que está acontecendo. Então, assim, se possível, evita o excesso de informação. Se for para dar algum tipo de informação nova a respeito de estratégia de prevenção, dê você familiar para ele de uma maneira clara, tal. Evite ficar falando toda hora, nossa, hoje morreram tantas pessoas, nossa, familiar, você viu? Parente de não sei quem, tá doente, você viu? Assim, são informações que não vão ajudar em nada o ansioso. O que o ansioso precisa saber é o que ele precisa fazer para se prevenir da doença. É isso. Mais do que isso, não vai acrescentar, não vai ajudar em nada, né? No caso das pessoas com um quadro mais psicótico, há uma chance aí de ver toda essa questão de pandemia de uma maneira mais catastrófica, de uma maneira ainda mais fantasiosa. Então também evitar dar um excesso de informações, para que a pessoa também, ainda mais ficando em casa há muito tempo, ela acaba surtando tal, e sendo necessário às vezes até recorrer a um serviço de emergência, que agora não é boa hora de estar precisando da UPA, por exemplo, né? Então, para esses pacientes, o uso da medicação também é bastante importante, assim, né? Usar. Outra coisa, a questão das medicações, o melhor é manter uma rotina do uso das medicações. Se o familiar percebe que aquelas medicações, do jeito que está prescrito, no horário, na dose certinho, não estão sendo suficientes para manter um mínimo de estabilidade do paciente, então o familiar vai no serviço de referência, no CAPS, ou para quem se trata no centro de saúde, pede para conversar com um técnico, com um médico, para dar informação. Olha, o paciente está se sentindo assim e tal, estou dando o remédio certinho. Porque assim, primeiro, se você der remédio a mais, vai chegar uma hora que vai faltar. Os medicamentos também em dose maior podem ter efeitos colaterais diversos, assim, questão de rim, de fígado, que daí o familiar não vai estar percebendo, né? Dar a menos também. Se é percebido que não está sendo necessário o uso daquela medicação, conversa com o médico ou com a médica, tá? Nada de ficar imaginando, porque às vezes assim, o familiar diminui a medicação, o paciente passa um tempo, que é aquele tempo que a medicação está acomodando ali no organismo do paciente, ele passa relativamente bem, daqui a pouco ele fica ruim, muito rapidamente. E daí para voltar a estabilizar de novo, demora. Então é sempre necessário conversar com o médico, com a médica sobre a medicação. Nada de ficar inventando novas formas, novos horários, tal,
tá? É sempre necessário conversar com o profissional responsável pela medicação, né? A guarda da medicação, né? É sempre legal manter a medicação no local arejado, adequado e, na maioria das vezes, em um lugar que não seja de acesso do paciente, pelo menos não fácil, ou pelo menos não na quantidade total ali de medicamento que tem em casa, tá? Apesar dessa questão assim da rotina das pessoas, boa parte delas poder ter mudado em função do isolamento e tal, tentar manter uma rotina sempre igual, assim, do paciente é legal. Sempre acordar na mesma hora, dormir na mesma hora, se alimentar na mesma hora, tal. Isso é legal. Toda essa rotina dá para todos nós e para o paciente psiquiátrico, principalmente o psicótico, dá uma sensação maior de segurança. Quanto mais as coisas se mantêm como sempre foram, maior é a segurança que o paciente tem. Então, menor é a chance dele piorar do quadro. Para os pacientes, que nem foi a Cida que trouxe essa questão, para os pacientes que fazem atividades em grupo no CAPS, quem sabe poder fazer em casa. Talvez não tenha todo o material que tem no CAPS, mas de repente deixar com que o paciente utilize aquele conhecimento que ele adquiriu no CAPS, das atividades manuais, para fazer em casa também, tá? Nada de ficar segurando demais, assim. Todos nós estamos precisando de atividades, de ter o que fazer, né? Então, por que eles não podem fazer também? Bom, em casos de piora do quadro, é interessante ir procurar o profissional de referência, seja no posto de saúde, para quem tem pacientes leves no posto de saúde, pacientes com quadro moderado no centro de saúde, que fazem tratamento com os psiquiatras de lá, ou os pacientes mais graves que fazem tratamento no CAPS. As unidades de saúde continuam abertas, se for necessário, vai lá, conversa com o técnico, se o médico, a médica não estiver presente ou não puder atender naquele momento, a informação vai ser passada para eles, e se for necessário uma adequação, alguma coisa assim, vai ser informado. Então, é interessante ficar de olho no paciente para evitar que ele chegue ao ponto de uma crise séria e ter que ser levado, por exemplo, para a UPA, né? Como eu disse, a UPA não é um lugar legal para tá indo agora. Existe a chance da pessoa estar ali com pessoas que estão com o vírus da Covid-19. Então, a pessoa, em função de uma crise psiquiátrica, pode acabar contraindo o vírus, né? Então, não é legal tá buscando o serviço de emergência, só em último caso mesmo. Em relação ao confinamento, se este paciente estava acostumado a ter atividades em grupo, estava acostumado a sair e agora está sendo necessário ficar mais contido em casa, tal, é importante que a família busque algumas alternativas para alguma distração em casa. Como eu estava falando da medicação, nada de pensar assim, eu vou dar uma dose a mais, porque daí o paciente vai ficar mais tempo ali dormindo, tal. Isso tem que ser conversado com o profissional responsável. Então, talvez seja necessário adequar um pouco a rotina de casa para que tenham atividades também entre esse paciente e a família, tal,
Então, é uma situação que pode ser até que seja nova para alguns familiares que já tem um paciente que frequenta o CAPS várias vezes durante a semana e tal, agora está com esse paciente em casa, né? Então, e lembrar também que eles também têm que ter todos os cuidados também, se for sair, tem que sair de máscara. É legal o familiar que está junto ali, tá com um álcool gel na mão ali, para o paciente lavar a mão, ou lavar a mão em algum lugar onde for, tal, tá? Todos os cuidados. Isso aí. Obrigado.